uma palavra de Deus no nosso coração. Eu creio que Deus vai falar algo para a nossa vida, para essa igreja, porque eu creio, irmãos, que o Senhor sabe cuidar do seu povo. Deus sabe como fazer, como realizar. E nós temos capelinha assim, saímos um pouco mais cedo, mas eu passei na casa de um pastor que é filho nosso, de aliança. Ficamos algumas horas com ele, com a esposa, orando, cuidando dele. Tem passado alguns dias difíceis com a igreja que Deus confiou. Então nós gastamos algum tempo ali ministrando sobre a vida dele. Aí nós viemos, chegamos, e eu creio que Deus, ele não lança sorte. Deus, ele fundamenta propósito. E eu quero trazer uma palavra ao seu coração, algo que Deus tem ministrado sobre a minha vida. Eu quero compartilhar com você isso. Lucas 19. Lucas 19. Eu quero falar sobre algo que o Senhor tem me impulsionado a pregar. Algumas coisas que o Senhor tem trabalhado sobre a minha vida. Fui salvo, e agora? Quantos aqui vão morar no céu com Jesus? Quantos vão morar no céu com o Senhor? Sabe, queridos, e essa palavra, ela veio de uma série de palavras que eu ministrei na igreja. Nós acompanhamos toda a história que aconteceu com o Iraque, toda a história que está acontecendo com Israel, agora na Índia, não é? Se você tem acompanhado os noticiários, né? Ali em Buritis agora apareceu uma doença que ninguém sabe o que é, mas tudo que tem indicado, né, é que seja ebola. Já mataram 8 pessoas, já matou 8 pessoas. E ebola era uma peste que estava lá, né, lá na África, e agora parece que o negócio atravessou o continente. E isso nos levou a impulsionar sobre a volta de Jesus. Eu fiz uma série de mensagens na igreja pregando sobre a volta de Jesus. Eu falei sobre o arrebatamento da igreja. Eu falei sobre a grande tribulação. Eu falei sobre o juízo final. E eu falei sobre céu e inferno. E o que eu pude ver é que a igreja não está preparada para ir para o céu. Eu converti, irmãos, tem 21 anos que eu sirvo o Senhor. Para a glória de Deus, 21 anos. Muitas quedas, muitos acertos, muitos erros, muitos levantes. Mas uma coisa que me chamava a atenção há 20 anos atrás era que todo crente sabia que ele ia morar no céu. O pastor João está ali. Todo crente se perguntava para ele assim: e quando você morrer, você vai morar onde? Vou morar no céu. Hoje, quando nós pregamos sobre o céu na igreja, os crentes têm medo. Quando nós pregamos sobre a volta de Jesus na igreja, o povo tem medo. E eu falo porque eu preguei sobre isso na igreja. Deus me incomodou a pregar sobre isso na igreja, uma série de mensagens. E eu vi uma igreja que não está preparada para a volta de Jesus. E eu fui perguntar ao Senhor por que a igreja não está preparada. Ele falou: porque o evangelho que tem sido pregado não tem preparado a igreja para a terra, para o céu, tem preparado uma igreja para a terra. Tudo que tem se pregado, que você vai ter carro, que você vai ter casa, que você vai ter a bênção que você quer, que você vai casar, que você vai receber aquilo, que você vai receber aquilo outro. Então uma igreja que está sendo construída para ficar na terra nunca vai ter o coração dela fixado no céu. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão: sua casa vai queimar, seu carro vai queimar, tudo aqui vai acabar. Mas aquilo que o Senhor preparou para a igreja, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós estamos passando por essa terra, mas nós vamos morar com Jesus no céu. E essa palavra é uma palavra que veio em direção a isso. Estava meditando no meu gabinete, no meu tempo a sós com o Senhor. E Deus começou a apontar essa parábola, e eu quero compartilhar com vocês, que está em Lucas 19, a partir do verso 11. Eu quero falar: eu fui salvo, e agora? Fui salvo, e agora? O que Deus quer da igreja? Porque Deus não quer só salvação para a sua vida. Quero que você compreenda isso. Ah, pastor, Deus quer salvar somente. Não, porque se Deus quiser te salvar, na hora que você levantou a mão para Jesus, Ele te levar para o céu na hora. Se a ideia de Deus fosse salvar,
Na hora que você entregar a sua vida para o Senhor, meu irmão, já era, sumiu, acabou. Então a ideia de Deus é muito mais do que salvar. Deus quer que você construa algo para Ele, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Lucas 19, verso 11, fala assim: ouvindo ele essas coisas, Jesus contou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e pensava que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Disse ele: certo homem nobre partiu para uma terra muito distante, para tomar para si um reino e depois voltar. Chamando 10 servos seus, deu a ele de forma gratuita 10 minas, e disse: negocie até que eu volte. Os habitantes daquela terra, porém, odiavam e mandaram após eles representantes, dizendo: não queremos que ele reine sobre nós. Voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse ele: chame aqueles servos, a qual tinha dado dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado e negociado. Veio o primeiro e disse: Senhor, a tua mina, o teu dinheiro, rendeu 10 minas. Respondeu o Senhor: bem, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades você vai governar. Veio o segundo e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este também disse: governa tu sobre 5 cidades. Veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, guardei num pano, tive medo de ti, porque o Senhor é homem rigoroso, que tira o que não depositastes, e colheste o que não plantaste. Ele, porém, lhe respondeu: meu servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que sou homem rigoroso, que tiro o que não depositei, e colho o que não plantei? Por que, pois, não puseste o meu dinheiro no banco, para que eu vindo pudesse receber pelo menos o juro? Então disse aos que assistiam: tirai a mina e dai ao que tem 10. Ele responderam: Senhor, mas ele já tem 10 minas. Eu vos digo que qualquer que lhe será dado, mas ao que não tiver, até aquilo que foi dado será tirado. Vamos orar? Você pode pedir ao Senhor para falar com você? Pai, nós queremos ouvir a tua voz. É questão de sobrevivência. Precisamos ouvir o Senhor falar conosco, Pai. Fala conosco com graça. Fala conosco, Deus, como o Senhor sempre tem falado nesse altar. É com muito temor, Deus, que eu subo nesse altar para levar uma palavra que não é minha, mas a palavra é sua. E eu sei, Deus, que vida vai ser gerada nessa noite. Eu sei que será uma noite de reposicionarmos alguns pensamentos e alinhar algumas coisas que estão completamente fora dos seus padrões. Estamos aqui completamente dependentes do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir a palavra de Deus. Queridos, é muito bom estar aqui. Amo pregar na igreja IERB. E eu falo que tem pelo menos uns 4 anos que a minha vida foi mudada por causa de uma palavra: reino de Deus. Reino de Deus. O reino, ele mudou a minha história. Ele mudou a igreja que eu sirvo. Ele mudou as palavras que saem do altar que o Senhor confiou para que eu pudesse pregar. E eu lembro um dia, em uma ceia, aonde Deus me levou a pedir perdão para a igreja, porque há muitos anos que a igreja que eu pastoreava era minha e não de Deus. Eu não pregava aquilo que Deus queria. Eu pregava aquilo que eu achava que o povo ia gostar para voltar no outro culto. Então eu estava gerando um povo não para o reino. Eu estava gerando um povo para mim. E Deus, eu lembro um dia, nós tínhamos 3 cultos no domingo.
Eu lembro que teve um dia que eu estava indo do segundo para o terceiro culto, e eu comecei a orar ao Senhor e disse: Deus, vem no culto. Deus falou: eu não vou no culto. Eu estava no meu gabinete, comecei a brigar com o Senhor e disse: Deus, por que o Senhor não vai no culto? Ele falou: porque o culto não é meu, o culto é seu. E se o culto é seu, resolva os seus problemas sozinho, eu não vou ao culto. E aquilo eu disse para ministrar com meu coração triste, porque eu sabia o que Deus estava falando comigo. Eu sabia a responsabilidade que eu tinha, e eu não ouvia mais a voz do Senhor. Não tinha mais vida de oração, abria a Bíblia somente para tirar mensagem. Não tinha devocional, não tinha vida com Deus. Mas continuava pregando, porque a igreja estava cheia, porque a entrada da igreja estava grande. E Deus me fez então pedir perdão para a igreja, porque Deus falou comigo que eu estava usando a igreja para os meus prazeres. E Deus me usou para que eu pudesse pedir perdão, e Deus começou a estabelecer o reino de Deus sobre a minha vida. E eu falo que eu não consigo pregar outra coisa a não ser o reino de Deus. Eu não consigo falar de outra coisa. Estava com os meus discípulos ontem, e eu falava isso com eles. Falei: como vocês conseguem me ouvir? Todos os cultos quase, eu prego quase todos os cultos na igreja. Eu falei: como vocês conseguem me ouvir pregar a mesma coisa todos os dias? Porque desde o dia 1º, desde o dia 31, nós estamos com culto, terminamos ontem. Foi o último culto que eu fiz com os líderes da igreja. Então assim, estamos numa sequência de cultos assim, gigantesca. E a gente estava falando sobre isso, sobre o quanto que a igreja amadureceu, o quanto que nós compreendemos algumas coisas que a gente não compreendia, o quanto que nós passamos por tantas dificuldades, mas tem valido a pena, porque a gente tem visto Deus construir uma geração que realmente está vivendo o reino de Deus, que realmente está compreendendo as coisas do céu. E isso, irmãos, é o que vai mudar a realidade de uma cidade. O que muda a realidade de uma cidade, irmão, não é uma igreja cheia, é uma igreja com propósito. Porque há uma guerra hoje, talvez, entre os pastores. Todos nós queremos uma igreja grande. O que é uma igreja grande? É uma igreja que tem muita gente, uma igreja que entra muito dinheiro. Isso é uma igreja grande. E às vezes isso tem entrado no coração dos pastores, dizendo: não, eu quero uma igreja grande. Mas o segredo de uma transformação é uma grande igreja. É quando Deus usa a igreja para um grande propósito. Então talvez nós não podemos ser tantos, mas alinhados, irmãos, nós vamos trazer um impacto gigantesco nessa cidade. Você pode ter certeza disso. Então algo que moveu o meu coração foi o reino de Deus. Falar sobre o reino de Deus, eu amo. Pastor, por quê? Porque eu amo a graça de Deus. A graça de Deus mudou a minha vida, irmãos. Porque às vezes nós achamos, porque nós não bebemos, porque nós não fumamos, porque nós não fazemos algumas coisas, e essas coisas vão nos dar o direito de ser salvo, e não é. Você não é salvo porque você faz alguma coisa, você é salvo porque Jesus já fez na cruz por você. Então há uma dificuldade de nós entendermos isso. Aí cada dia se cria mais diretriz na igreja, cada dia se cria mais ordenança na igreja, cada dia mais se cria prisões na igreja. Prisões na igreja, aonde as pessoas saem de um mundo das drogas, mas ele é preso na igreja. São presos, não pode aquilo, não pode aquilo outro, agora não pode aquele negócio. Irmão, nós somos livres em Deus. Aleluia! É como se você estivesse em uma prisão com as portas abertas. Você pode ir embora a hora que você quiser, só que o amor de Deus nos atrai. E nós não queremos ir embora. Pastor, por quê? Porque só Ele nos satisfaz. Só a glória, só a presença dEle nos satisfaz. A Bíblia diz que as nossas obras em Isaías são trapos de imundície. Não existe nada que você faça, meu querido, que vai chamar a atenção de Deus para a sua salvação. Nada. Nada, não é o seu corte de cabelo, não é a roupa que você usa. Pastor, o senhor é contradecente de maneira alguma, porque eu creio que um salvo se veste como salvo. Um salvo pensa como salvo, um salvo fala como salvo. O que acontece na nossa igreja é que muitas vezes nós trazemos as pessoas, enchemos elas de regras, e aí elas não conseguem viver as regras, aí nós matamos as pessoas que nós trouxemos para a igreja. Por quê, pastor? Porque não há um entendimento sobre o reino de Deus.
E o reino de Deus, irmãos, Jesus gastou 3 anos e meio falando sobre o reino de Deus. O apóstolo Paulo diz que não há glória nenhuma nele, que se ele tivesse que se gloriar, que gloriasse no Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda majestade, de todo poder. Tudo vem dele, tudo vai voltar para Ele. Deus não me ama pelas coisas que eu faço para Ele. Deus me ama porque o amor dele é eterno. Eu não tenho que trocar nada com Deus. Eu não tenho que trocar nada com Deus. Ah, Deus, eu vou ser bonzinho aqui para que o Senhor... Não, nós não precisamos trocar nada com Deus. Nós obedecemos não pela troca, nós obedecemos pelo amor. Que as correntes, meu irmão, do amor sejam mais fortes para te prender na presença do Senhor, irmão. Aleluia, do que aquilo que o medo gera no seu coração. Esse texto fala sobre algo muito sério para a nossa vida. Jesus, ele está vindo de uma grande pregação em Lucas 19. Jesus entra em uma cidade chamada Jericó. Qual é o nome da cidade? Jericó. E Jesus vai lá com um propósito. Qual? Salvar uma família inteira. E eu vim liberar essa palavra sobre a sua vida. Jesus vai salvar a sua família inteira. Vou dizer de novo, Jesus vai salvar a sua família inteira. Jesus vai lá, ele entra em Jericó, ele saindo de Jericó, ele cura Bartimeu, mas entrando em Jericó, aquela multidão está lá, tem um carinha pequenininho assim, em cima de uma figueira. Jesus vira para ele, o nome dele é Zaqueu, odiado pelos judeus, porque ele era judeu, trabalhava para o governo de Roma, roubava o povo. E agora Jesus vira para ele e fala assim: Zaqueu, desce daí. Zaqueu desce, ele diz: olha, convenha que eu agora repouse na sua casa. Quem era Zaqueu? O cara mais odiado. É mais ou menos se Jesus viesse hoje ao Brasil e dissesse assim: Fernandinho Beiramar, sei lá, um bandido aí, né? Fernandinho Beiramar, eu vou ficar na sua casa hoje. Você olhar e falar: como assim, Jesus? Como assim o senhor vai ficar na casa do Fernandinho Beiramar, do Marcola? Como assim? Aí Jesus termina esse texto muito lindo, dizendo que ele veio buscar e salvar o que havia perdido. Isso é graça. Isso é escândalo da graça. Ele é escandaloso. Jesus comia com pecadores, Jesus, ele andava no meio de prostitutas, Jesus era chamado de comilão, de beberrão. Jesus, ele ia onde ninguém ia, ele tocava nos leprosos, que era proibido, né, tocar. E o que me chama a atenção em Jesus é que a lepra, ela era completamente contagiosa. Então a Bíblia diz que Jesus tocava no leproso. A lepra não pegava em Jesus, mas a saúde de Jesus pegava no leproso, irmão. A saúde dele ia para eles. Eu quero lembrar sobre a sua vida. Não importa o quão sujo você está aqui nessa noite, aquele que é limpo vai te purificar. Aquele que é santo vai te santificar. O seu pecado não toca nele, mas a santidade dele muda a sua história. Aleluia! A doença não pega nele, mas a saúde dele cura todo tipo de doença. E assim acontecia. E Jesus começa a falar agora para Zaqueu. Por que Jesus conta essa parábola para Zaqueu? Porque o texto diz que Zaqueu entrega a vida para Jesus e toda a família dele entrega a vida para Jesus. Todos eles. Um culto doméstico, uma célula acontecendo lá na casa de Zaqueu. Jesus faz o apelo, todos entregam a vida para Jesus. E agora Jesus fala: agora que vocês são salvos, não devem parar na salvação. Existe algo além. Existe algo que vocês precisam continuar, dar sequência. Ele está dizendo agora: é necessário que vocês compreendam. Eu vou te contar uma parábola. Um homem muito nobre, ele veio em uma terra, e depois esse homem muito nobre foi para uma terra distante. Mas antes de ir, ele chamou os seus servos e disse: olha, eu vou dar 10 minas para você, vou dar 5 para você, vou dar 1 para você. E ele diz então que aquele homem nobre, ele vai agora para uma terra distante. Só que ele volta. Quando ele volta, ele vira para aqueles e diz: eu te dei 10 minas, e aí? Ele diz: Senhor, eu multipliquei.
Eu multipliquei, então agora, de uma que o Senhor me deu, perdão, de uma agora foram 10. Ele vira: servo, você é muito fiel, você vai dominar sobre 10 cidades. Ele vira para o outro e fala: o que você fez com a mina que eu te dei? Ele diz: minha mina transformou em 5. Ele disse: você agora vai dominar sobre 5 cidades. Ele vira para o outro e diz: e você? Ele diz: eu tive medo. Eu peguei a mina, peguei o dinheiro, coloquei num pano, coloquei debaixo do guarda-roupa e escondi. Ele disse: servo mau, eu te dei algo de graça, para que você pudesse multiplicar, e você escondeu. Então me dá o que você tem aí. A Bíblia diz que então aquele homem dá o que ele tinha. Ele pega o que aquele homem tinha agora e dá para os 10. E aquele homem que não tinha nada, meu irmão, que tinha uma, agora não tinha nada. Aí o Senhor está dizendo: assim também vai ser a nossa vida com relação ao reino de Deus. Pastor, quem é esse homem nobre que foi para uma terra distante? Jesus está falando dele mesmo. Ele está falando que ele é esse homem nobre. Ele veio, ele está numa terra distante. Ele diz: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em. Na casa de meu pai há muitas. Se assim não fosse, não teria dito, porque eu estou indo preparar lugar. E quando eu preparar lugar, eu vou voltar, e eu vou receber vocês, para que onde que eu esteja, estajais vós também. E eu tenho uma notícia para te dar: o homem nobre vai voltar. Jesus vai voltar, irmão. Eu estava falando ontem na papelaria com uma galera atendendo na igreja, falando sobre a volta de Jesus. Aí uma senhora virou e falou assim: pastor, eu não acredito que Jesus volte. Eu falei: o problema é seu. A senhora acreditando ou não, ele vai voltar. Não depende de você acreditar, não depende se você crê, ele vai voltar. E eu vejo que essa mina que o Senhor colocou nas nossas mãos é o Evangelho, é a palavra de Deus, é o poder de Deus, são os dons que Deus nos deu. Ele está dizendo: eu dei a vocês de graça, e agora eu quero que vocês multipliquem. Agora eu quero que vocês construam algo sobre aquilo que eu te dei. Eu já te dei, vocês são salvos, beleza. Mas e aí, o que fazer depois da salvação? Aí Deus me deu outro texto, 1 Coríntios 3. Abre aí, 1 Coríntios capítulo 3. Quantos amam o Senhor? Aleluia. Quantos querem mais o Senhor? Eu falo que nós vivemos uma geração que canta: eu quero conhecer Jesus. Essa é a canção? Eu quero conhecer Jesus. Mas nem lê Bíblia. Consegue entender? Como nós somos fora de sintonia? Nós queremos conhecer Jesus, mas nem Bíblia lê. Não existe uma geração que vive expressões com a boca que não muda nada. Quem está entendendo isso? Porque quem é Jesus? É o verbo encarnado, é a palavra, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. 1 Coríntios capítulo 3 me fala algo, irmãos, e quando eu li, arrepiou, deu até um frio nas costas, na coluna. Olha o que diz o verso 10: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja como cada um edifica, pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi posto. O qual é? Ele é o fundamento da igreja. Não existe outro fundamento. Não precisa de Jesus mais alguma coisa. Ele é suficiente, irmão. Aleluia! Não tem outro fundamento para que você seja salvo, a não ser o fundamento que é Jesus Cristo.
E se alguém sobre esse fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia vai demonstrar, pelo fogo será revelado, e o fogo vai provar qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda, do qual será salvo, todavia pelo fogo. Olha o que ele diz. Ele está falando, vocês foram salvos por um fundamento. Qual é ele? Jesus. Mas ele diz, agora vocês precisam construir sobre esse fundamento. Agora vocês precisam construir sobre ele. E ele está dizendo que há dois tipos de construção. Aqui é ouro, aqui é prata, e aquela que são pedras preciosas. E aquilo que é madeira, aquilo que é feno. Ele está falando sobre aquilo que não é concreto. Ele está falando algo sobre isso. E eu escuto um cara americano que eu amo, que chama John Bever. E ele diz algo muito bacana. Ele diz assim, olha, aonde você vai passar a eternidade é graça, mas como você vai passar a eternidade é pelo que você tem construído no fundamento que é Jesus. Você é salvo pela graça, só que nós construímos no Senhor, e isso vai fazer toda a diferença, porque existia algo que mexia dentro de mim. Pastor, o quê? Quando eu lia Lucas, que dizia assim, havia um ladrão, e o ladrão vira para Jesus e fala, Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Jesus vira para ele e fala assim, não, hoje mesmo você vai estar, né? Hoje você estará comigo no meu reino, no teu paraíso. Eu ficava imaginando, falei, Jesus, será que aquele ladrão vai ser a mesma coisa que Abraão? Será que quando chegarmos lá, o ladrão que diz, Jesus, lembra de mim, Abraão, velho, que é o pai da fé, será que vai ser tudo a mesma coisa? Sabe, varão, eu li um livro esses dias sobre o reino de ponta cabeça, e o cara estava falando sobre galardão, as possíveis ideias de um galardão, e as possíveis ideias de um galardão que o cara falava lá, era uma casa. Nós iríamos receber uma casa do Senhor no céu. Eu falei, Senhor, eu não quero ser vizinho do apóstolo Paulo. Não quero, varão. Você imagina a casa do apóstolo Paulo e a sua, varão. A minha, varão. Eu falei com Deus, nem que seja minha casa e minha vida, irmão, eu quero estar lá. Não é? Mas eu não quero ser vizinho do apóstolo Paulo. Estou dizendo que é casa, galardão ninguém sabe o que é. Mas galardão é aquilo que você constrói em Cristo, que é o fundamento. Nós não somos salvos pelas obras, mas como nós vamos passar a eternidade depende daquilo que nós temos construído em cima do fundamento que é o Senhor. Esses dias eu vi uma reportagem de um tiroteio no Rio de Janeiro, e que um bandido foi baleado, o policial foi lá e pregou para ele estava na ânsia da morte, e ele pregou para o cara desviado do evangelho, ele volta para Jesus e morre. Falei, Senhor, será que esse cara é a mesma coisa de um Billy Graham? E aí Deus começou a trazer sobre o meu coração esse texto. Eu quero compartilhar com vocês isso. Ele está dizendo, olha, o que vocês têm construído no fundamento que é Jesus. Vocês têm usado ouro, prata, pedra preciosa, ou é madeira, ou é feno, ou é coisa, meu irmão, que é superficial. Ele está dizendo que nós temos que edificar algo ao Senhor, que não seja madeira, feno e nem palha. Ele está dizendo algo muito sério. E o que você tem construído na sua caminhada cristã? O que você tem construído? Porque as pessoas acham que construir algo para o Senhor talvez eu pegue um microfone aqui e está pregando, e vocês olham para mim e dizem assim, não, pastor, está construindo algo para Deus, talvez estou construindo para mim.
Talvez eu estou pregando aqui achando que eu sou o cara, estou pregando aqui achando que eu sou bom, estou pregando aqui para o meu ego. E talvez você que está sentado aí, ouvindo a palavra e adorando ao Senhor, está edificando com ouro, prata e pedra preciosa muito mais do que eu. O que está dizendo é que vocês não podem julgar aquilo que eu construo, e que eu também não posso julgar aquilo que você está construindo. Porém, aquele que vai voltar vai julgar todas as coisas. É por isso que você precisa compreender que o que te traz aqui são pessoas ou é o reino de Deus. É por isso que existem pessoas que qualquer coisa é motivo delas saírem da igreja. Qualquer coisa é motivo delas pararem de vir aos cultos. Pastor, por quê? Porque há uma geração que está sendo construída algo nelas. O que, pastor? É construído através de palha, através de madeira, através de feno, e as obras deles não têm resistência. O fogo vai vir, irmão. O fogo vai vir. As dificuldades vão chegar, os problemas vão bater, o fogo vai vir. E se nós não tivermos firmados o Senhor, nós afastamos de Deus, do reino de Deus, do propósito. Eu posso te fazer uma pergunta? Quantos aqui lembram de alguém que era da igreja e desviou? Levanta a mão. A igreja está cheia, irmão. Por quê? Porque cada um constrói de alguma forma no reino de Deus. Deus não te salvou para você ficar nesse banco. Deus não te salvou para você não fazer nada. As pessoas viram para a gente e falam assim: ah, pastor, ir no culto é muito. Quem disse para você que é? O que você está construindo pós a sua salvação? E para quem você está construindo? Para quem você está construindo? Porque quando ele voltar, ele vai fazer um questionamento de algo muito sério. O que? O nosso tempo. O que você tem feito com o seu tempo para Deus? Quanto tempo você tem dedicado para a obra de Deus, para o reino de Deus? Quanto tempo você tem dedicado para construir o reino de Deus nessa cidade? Quanto tempo você tem dedicado? Porque às vezes achamos que a caminhada com o Senhor encerra na salvação. Ele está dizendo não. Dizendo: Zaqueu, eu te salvei, mas agora eu te conto a parábola. Um homem vai sair, ele deu uma mina para cada um. E ele vai voltar e vai perguntar o que você fez com a mina que ele te deu. A sua empresa é para a glória de Deus ou é só para ganhar dinheiro? Os seus dons é só para o seu sucesso ou é para o reino de Deus? A faculdade que você fez é só para que você possa ser alguém bem sucedido ou é para que o reino de Deus cresça? Você precisa compreender isso. Sabe, eu tive na nossa igreja e Deus tem mudado a realidade. Mas lá nós tínhamos pedagogo, diretor de escola, professor, diretor, muita gente ligada à área de saúde, da área de educação. E aí eu virava para eles e dizia: para que você formou? É para dar suas horas para o governo? É para dar suas horas para o Estado? E para o reino de Deus? E para o reino de Deus? Você é fiel ao Zema? Você é fiel ao Tadeu, que é o nosso prefeito lá? Mas e para o reino de Deus? E hoje levantamos mais de 30 pessoas que tomam conta do ministério infantil da igreja. Pastor, por quê? Porque o seu melhor não é para o Estado. O seu melhor não é, meu irmão, para o município. O seu melhor é para o reino de Deus. O seu melhor é para o reino de Deus. Os seus talentos são para o reino de Deus. Deus te chamou para algo, e o que você está construindo com aquilo que Deus te deu? Ele está dizendo: se você constrói e queimar, vai ser salvo. Deus não vai tirar a salvação de você, mas é pelo fogo. Pastor, o que é pelo fogo? Eu não quero nem saber. Eu não quero nem saber o que é salvo pelo fogo. Vamos pensar na construção com prata, ouro e pedras preciosas. Pastor, por quê? Porque tem uma geração, meu irmão, que está batendo na igreja. Tem uma geração que está batendo na igreja. Por quê? Porque foram machucados por alguns religiosos da igreja. Mas eu vou dizer uma coisa para você: a igreja não é minha, nem do pastor Gilson, nem de ninguém. A igreja é do Senhor. E o Senhor vai voltar, meu irmão. Você vai estar diante dele.
diante dele, e ele vai dizer: o que você fez com aquilo que eu te entreguei? Salvação não é tudo, existe um alicerce que te salvou e é Jesus, um fundamento e é Jesus, mas está dizendo o que você está construindo sobre ele. Se eu dissesse para você que você tivesse só 24 horas de vida, será que você vivia da forma que você está vivendo hoje? Será que você se posicionaria da forma que você está se posicionando hoje? Claro que não. Claro que não. Você teria uma reação completamente diferente, meu irmão. Você viveria completamente diferente. Então é isso que eu quero dizer para vocês aqui nessa noite. O que você está vivendo hoje vai determinar o que você vai ter nas mãos quando ele voltar. E quando eu li esse texto, uma das coisas que Deus me incomodou foi ser mais seleto. Antigamente eu lia qualquer coisa, até bolo de remédio, lia tudo. Hoje sou mais seleto naquilo que leio, naquilo que assisto, naquilo que faço. Pastor, por quê? Porque eu estou construindo algo no fundamento que é Jesus. O que eu estou lendo está construindo algo de quê? De ouro, de prata, de pedra preciosa? Ou aquilo que eu estou lendo está construindo algo de palha, de feno e de madeira? Aquilo que eu assisto está construindo algo de ouro no fundamento que é Jesus? Porque eu vivo numa geração que diz assim: pastor, é pecado ouvir música mundana? Eu falei: não, meu filho, você ouça o que você quiser ouvir. Se você quiser ouvir sei lá, o Jorge Mateus, ouça quem você quiser. O problema não é pecado, o problema é o que você está construindo. O que você está construindo? A música que você escuta está construindo para quem? Está edificando o quê na sua vida? Ah, pastor, é pecado assistir não sei o quê. Ah, pastor, é pecado assistir Lúcifer na Netflix. Eu quero te fazer uma pergunta: você está construindo para quem quando você assiste aquelas histórias lá? Teve um cara um dia virou para mim e falou assim comigo: pastor, eu não quero ser crente não. Eu falei: mas por que você não quer servir o Senhor? Ele falou: pastor, porque servir o Senhor não pode nada. Ele falou: como assim não pode nada? Eu falei com ele: como assim não pode nada? Ele falou: crente não pode fumar. Eu falei: pode? Claro que pode. Pode fumar até maconha. Pode fumar crack. Falei com ele. Ele falou: pastor, mas não pode beber. Eu falei: até Bacardi. Pode beber aqui dessa redonda, quadrada. Pode beber cavalo branco. Eu falei: pastor, pode? Eu falei: pode. Ele falou: pastor, mas casado não pode pular cerca. Eu falei: pode pular até o muro. Ele virou para mim e falou assim comigo: pastor, então, mas por que vocês não fazem? Porque nós não queremos. Nós podemos fazer, mas nós estamos construindo algo para aquele que vai voltar. Estamos construindo algo para aquele que vai voltar, irmãos. Eu falo que hoje nós como pastores perdemos muito mais tempo cuidando de crente do que cuidando daqueles que estão perdidos lá fora. Gastamos muito mais tempo. Por quê, pastor? Porque nós queremos prender. Queremos dizer: não pode, não vai. Pastor, como é que seu pastoreia hoje? Está aberta a grade, vai embora quem quiser. As nossas prisões não tem porta. As nossas prisões têm janela aberta, irmão. Por quê, pastor? Porque eu sou escravo de Cristo, irmão. Eu sou escravo por escolha. Eu estou preso no Evangelho porque eu escolhi amar Jesus. Porque Ele é tudo da minha vida. Ele é o Senhor da minha história. Não é porque alguém diz que eu não posso fazer. É porque Ele está sobre a minha vida. E eu estou construindo algo sobre Ele. Aleluia! Aí chega o carnaval, tem que fazer retiro, dá um jovem para o carnaval. Chega Capeliense, tem que fazer retiro para o jovem ir para Capeliense. Chega cavalgada, tem que fazer não sei o que para o jovem. Irmão, esquece isso. Nós estamos destruindo a igreja. Pastor, por quê? Porque nós não estamos presos, nós somos livres em Jesus.
para escolher o que edifica e o que não edifica, o que está construindo e o que nós não estamos construindo. A questão é, pode ou não pode? Não, não. A questão é ouro, é prata, é pedra preciosa, ou é madeira, ou é feno, ou é coisa que vai ser destruída. O que você está construindo? O que você recebe no seu WhatsApp? Tem construído o quê? As mensagens que você manda nele, tem construído o quê? É muito mais profundo que nós entendemos, irmãos. Ou nós compreendemos. Ele está dizendo, existe algo, existe um fundamento, e você precisa construir sobre ele. Não precisa fazer biquinho sobre a igreja, precisa ficar chateado com os irmãos da igreja, brabinho com os irmãos da igreja, porque alguém te traiu, porque alguém falou mal de você, porque alguém te decepcionou. Você não está construindo para ninguém, você está construindo para ele, e ele vai voltar. Ele está numa terra distante, mas ele vai voltar. Então não desperdice suas entradas no YouTube, não desperdice, meu irmão, as suas conversas no WhatsApp, não desperdice seus encontros com seus amigos. Construa algo no fundamento que é Jesus. É isso que a igreja do Brasil precisa compreender e entender. O texto diz que ele guardou, que ele escondeu. O que Deus te deu não é para você. O que Deus te deu é para servir uma geração inteira. O que Deus te deu é para que pessoas sejam abençoadas por aquilo que Deus te deu, porque vai passar por você e vai abençoar outras vidas. Eu creio nisso. O maior tesouro que você tem, meu irmão, é o tempo que Deus te deu. É 24 horas para todo mundo. Mas o que você está construindo e como você está construindo? Pastor, por quê? Porque o diabo tem usado a mesma estratégia que usou com Moisés. Moisés chegou e disse assim para Faraó, estou terminando. Faraó, Deus mandou libertar o povo, Faraó. Deus mandou libertar o povo. Faraó vira e fala, para quê? Para adorá-lo. Construir ouro, prata e pedra preciosa, a adoração. Faraó vira e diz, não vou libertar o povo, pelo contrário, eu vou aumentar o trabalho. Faraó diz que vai aumentar o quê? Para que eles não tenham tempo de construir nada para Deus. Você consegue entender que Faraó continua governando as nossas vidas? Ele tem aumentado o trabalho para você não construir nada para Deus. Está cansado, não tem tempo, trabalha de manhã, trabalha de tarde, trabalha de noite, trabalha final de semana, trabalha em qualquer hora. Por quê? Porque você quer ter uma vida bacana, não tem problema nenhum, mas isso está te impedindo de construir algo para o céu. E eu vou dizer uma coisa para você: tudo que você construir, meu irmão, com madeira, com feno e com palha, vai queimar. Mas aquilo que você construir para o Senhor vai durar eternamente. Eu vim aqui edificar algo sobre a sua vida, construir algo sobre a sua vida. Não deixe Faraó ser o Senhor da sua vida. Ele está dizendo, eu estou aumentando o trabalho, eu estou aumentando o conforto, eu estou aumentando aí agora também, não é a pós-modernidade aí, está aumentando aí a forma interativa, eu estou aumentando isso, aumentando aquilo. É só estratégia de Faraó para você não construir. Pastor, por quê? Porque cada dia mais estamos confortáveis. Eu vou dizer uma coisa para você: o evangelho não é conforto, é confronto. Vou dizer de novo: o evangelho não é conforto, o evangelho é confronto. Toma a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Nós somos fãs de alguns personagens bíblicos. Até fiz um videozinho do que Deus estava falando comigo ontem no meu gabinete. Somos fãs. Eu sou fã de Daniel. Por quem é Daniel? Daniel é o cara que se tornou governador. Daniel é o cara do jejum. Nós fazemos até o jejum de Daniel. Eu faço também o jejum de Daniel. Só que nós não queremos as covas de Daniel. Nós queremos o sucesso de Daniel, mas nós não queremos as covas. Escute uma coisa: todos aqueles que você admira, você precisa também carregar o que ele carregou. Pastor, porque senão isso é hipocrisia.
Se você quer caminhar com Jesus, não admire Jesus, carregue a cruz. Jesus não precisa de admiradores, Jesus precisa de pessoas que carreguem a cruz. É uma geração que é fã de Jesus, mas não quer carregar a cruz. É uma geração que é fã de Jesus, mas não quer caminhar com Jesus de verdade. Muitas pessoas querem as mãos de Jesus, mas não querem o seu caráter. Escute isso. Todo mundo que tem direito à mão, tem direito ao caráter. Quem aqui já casou? Pediu a mão. Não é assim que nós fazemos? Nós pedimos a mão. E você casa com a mão? Você casa com caráter. Você casa com a pessoa inteira, sim ou não? Existem pessoas que querem as mãos de Jesus, o milagre, a porta aberta, mas não quer o caráter. Não quer a cruz. Isso é hipocrisia. Quer as mãos de Jesus, leva também a cruz. É impossível você caminhar com Jesus admirando se carregar a cruz, meu irmão. O evangelho é cruz. Seu pai vai te odiar, sua mãe vai te odiar, sua família vai te odiar, seus amigos vão te entregar à morte. É isso que ele fala, meu irmão. Quando nós seguimos Jesus, nós não somos amados, nós somos desprezados. Tem gente que acha feliz quando alguém vira para ele e fala assim: você nem parece crente. Você é tão diferente que você nem parece crente. Tem algo errado? O pecador não pode se sentir bem nos nossos cultos. Ele tem que se sentir incomodado pelo poder de Deus e pela cruz de Cristo. O pecador não pode entrar, meu irmão, sentar aqui e achar a igreja massa, não. Ele tem que sair aqui em crise com ele mesmo, dizendo: o que eu estou fazendo da minha vida? O evangelho é completamente diferente do jeito que eu estou vivendo. Nós estamos aglomerando pessoas que saem daqui felizes. Tem algo errado. Pastor, por quê? Porque todos que encontravam com Jesus saíram em crise. Nicodemos encontra com Jesus e fala: você tem que nascer de novo, rapaz. Ah, eu sou mestre de sinagoga, cala a boca, engole o choro. Tem que nascer de novo. Quer ver o reino? Quer entrar no reino? Nasce de novo. O cara fica pirado. O cara fica louco e torna um seguidor de Jesus. Você precisa entender uma coisa: o evangelho, quando nós construímos algo que não acaba, sempre vai gerar algo que vai perturbar aqueles que não conhecem o Senhor. E para terminar, eu quero te fazer uma pergunta: se Jesus voltasse agora, o que você teria para oferecer para Ele? A minha última pergunta da minha palavra é essa: se o Senhor, que está no lugar distante, voltasse agora e perguntasse: o que você fez com aquilo que eu te entreguei? O que você faria? Qual seria a sua resposta? Qual seria a sua direção? O que você está construindo? É com muito amor, irmãos, que eu prego isso. Como o pastor Gilson falou, aqui é a minha igreja. Eu me sinto à vontade em pregar aqui. E eu prego tudo aquilo que Deus manda eu pregar. Se hoje o céu rasgasse e o bom mestre viesse e te fizesse uma pergunta: o que você está construindo no fundamento que foi Ele? Ah, Senhor, mas eu... Engola o choro. Ah, Senhor, o Senhor é muito bravo, então eu peguei e escondi. Ei, não quero saber disso, eu quero saber o que você fez. Ah, Senhor, eu não firmei na igreja porque é de uns irmãos chatos. Não quero saber disso. Porque não foi o irmão chato que te salvou. Quem te salvou foi eu. Eu sou o fundamento. E o que você está construindo sobre a minha vida? Ah, Senhor, eu não quero saber. Ele quer te fazer uma pergunta: se ele voltasse hoje, o que você teria para falar com ele? Senhor, eu multipliquei. Senhor, eu peguei e construí algo em cima, Senhor. Senhor, o Senhor me deu isso, mas eu continuei rompendo. E o Senhor me usou nisso, me usou naquilo. E Deus só abriu a porta. E eu comecei a falar isso, comecei a pregar o evangelho na cadeia. Comecei a pregar nas ruas. Senhor, eu comecei a ser usado no teatro da igreja. Senhor, eu comecei a ministrar, Senhor. E foi tudo para o Senhor. E qual é a resposta que nós teremos para o Senhor? Pastor, por quê? Porque eu creio que o Senhor está às portas e Ele vai voltar. Coloque sobre os seus pés, eu quero orar por você.